Vamos iniciar essa semana falando de um modelo de negócio que brilha os olhos e que contribui para o desenvolvimento social e econômico do nosso país de uma forma igualitária. Eu estou falando do cooperativismo. E nada melhor que uma pessoa que já atua nessa área há mais de 30 anos, passou aí por diversas cooperativas e hoje é presidente do Sicoob Tocantins. Eu converso com Gilberto Alves Moraes, ele que é graduado em Medicina Veterinária pela UFG, casado e pai aí de 4 filhos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sara. É muito bom estar aqui com você hoje e vamos falar um pouquinho do cooperativismo. Bora cooperar, no cooperativismo empreender é vantajoso. Bora cooperar. Gilberto, por que assim o cooperativismo contribui para um mundo melhor, para uma cidade melhor, para o desenvolvimento econômico, social, de uma forma igualitária? O cooperativismo ele foi trazido pelos jesuítas e desde 1600 chegou aqui no Brasil. Mas praticamente em 1848 é que chegou realmente de verdade, porque as primeiras cooperativas que foram criadas e aí funcionaram muito bem foi em 1844 em Rochdale, na Inglaterra, 28 tecelões, dos quais esses 28 tinham uma mulher, devido à Revolução Industrial. Então, você estava trocando a mão de obra humana por máquinas. Então, começaram a se organizar a sociedade para formar cooperativa, e naquela época foi cooperativa de consumo, para se adequar melhor à época que se tornou muito difícil para eles. Agora, o cooperativismo ele é muito importante porque ele traz uma eficiência econômica, devido às vantagens, ele traz a solidariedade entre os povos e ele traz, principalmente, a paz mundial. Então, nós somos organizados, são pessoas, e o nosso principal patrimônio são as pessoas, em que se organizam de forma individual e coletiva com os mesmos objetivos. E quem ganha são as comunidades na qual está inserido estas instituições cooperativas. Então, as cooperativas elas são muito importantes para o desenvolvimento local e para o crescimento regional da onde está inserida essas instituições. Então, o cooperativismo ele tem um papel fundamental no crescimento das comunidades. Dito isto, nós temos hoje mais de 1 bi de pessoas cooperativadas no mundo. Nós temos mais de 20 milhões no Brasil hoje de cooperativistas. Então, o cooperativismo ele cresceu muito e ele foi trazido pelas civilizações, principalmente da Europa, Alemanha, Itália, que trouxeram para o sul do país. Haja visto, nós temos um cooperativismo que começa a emergir nessa região norte e região nordeste do país, mas na região sul já é conhecida há muito tempo, já é muito desenvolvido. E se falando em Europa... Paraná é um estado referência, né? Paraná é um estado referência, Paraná, Santa Catarina, lá eles respiram o cooperativismo. E aí é o cooperativismo de consumo, cooperativismo de saúde, o de crédito, agropecuário, que funciona muito bem. Queria que você falasse um pouquinho, são 7 ramos do cooperativismo, né? Aí qual ramo vocês estão inseridos e como faz também, acaba tendo essa intercooperação entre os ramos? Exatamente, são 7 ramos. O nosso ramo é o cooperativismo de crédito, né? Nós trabalhamos com o Sicoob Tocantins, cooperativa de crédito, que esses ramos são importantes, essa intercooperação, que faz parte do 7º princípio, são 7 princípios do cooperativismo, ele é importante porque nós agregamos experiências e cases de sucesso de outras cooperativas, independente do ramo, né? Então, essa intercooperação ela é importante. E, especificamente, o crédito, ele evoluiu muito. E aí eu vou entrar um pouco no crédito falando, porque nós tivemos aqui vários momentos no Brasil. A primeira cooperativa de crédito que foi fundada no Brasil foi em 1902, em Nova Petrópolis, que hoje é uma cooperativa do Sicredi, mas é pioneira, trazido por um padre jesuíta. E essas cooperativas no Brasil, elas sofreram muito. Nós tivemos aí guerras, nós tivemos revoluções que, durante todo esse período, no Brasil, principalmente, em que as cooperativas ficaram praticamente paradas, né? Aquelas que resistiram, resistiram mesmo. E muitas cooperativas fecharam as portas devido à falta de incentivo e talvez até à falta de credibilidade que tinha devido a poucos incentivos por parte do governo.
A partir da Constituinte de 1988, nós tivemos um novo momento, que foi criado condições para as cooperativas se readequarem. Porque nós temos isenções de PIS, de COFINS, de imposto de renda, quando se fala em ato cooperativo. Aí eu vou entrar um pouquinho até para entender o que é o ato cooperativo. Quando eu sou associado, sou cliente da minha cooperativa, Sicoob Tocantins. Quando eu vou fazer um empréstimo lá, eu estou buscando um empréstimo de uma empresa da qual eu sou dono, eu sou sócio, e, ao mesmo tempo, eu estou usufruindo do serviço que ela tem para mim, né? Então, esse é o ato cooperativo. Esse ato cooperativo ele é isento de imposto de renda, PIS e COFINS. Por isso que quando a gente vai tirar um empréstimo e faz em bancos tradicionais a simulação e faz a simulação lá fica muito mais barato. É 20% a menos. Cooperativa de crédito é de 15% a 20% a menos. Então, devido a esses benefícios, até para o sistema poder concorrer com os grandes players do crédito no Brasil, financeiro no Brasil. Então, quando eu vou pagar uma conta de água ou de luz, aí não é um ato cooperativo, porque o banco cooperativo, e aí o Sicoob e o Sicredi têm o protagonismo próprio, que eles criaram o próprio banco, foi aprovado no governo FHC em 1996 e começaram a trabalhar a partir de 1998, tanto o Sicoob como o Sicredi. Então, nós temos o banco. O banco é um SA, que capta recursos do mercado e traz para o balcão de negócio. Qual é o balcão de negócio? São as cooperativas de crédito. Hoje, o Sicoob tem 330 cooperativas no Brasil, com independência e autonomia própria. É claro que ela depende muito do sistema Sicoob. É isso que eu queria te perguntar também. Quando a gente está aqui, a gente tem aqui o Sicoob Tocantins. Aí também tem o Sicoob Unicentro. Mas quando você viaja para outros estados, você vê outros Sicobs. Então, assim, por exemplo, se eu estou em Goiás e vejo outro Sicoob, é o mesmo Sicoob? São Sicobs diferentes? Como é que funciona? É uma marca própria. É uma marca própria, mas cada cooperativa tem sua autonomia e independência. E eu vou te contar um caso muito simples. Se aqui no Tocantins eu tenho uma tendência à criação de rã, por exemplo, peixe, por exemplo, eu posso criar uma linha específica, ou o Conselho de Administração do Sicoob Tocantins cria uma linha Sicoob rã, Sicoob peixe, específico para a região, porque eu tenho essa autonomia e independência. Ao mesmo tempo, todos esses 330 Sicobs que tem no Brasil, cooperativa, tem um conselho de administração, tem um conselho fiscal e tem uma diretoria. E tem o seu associado. E o associado é o dono que decide tudo em Assembleia Geral. Agora, eu também tenho que preservar e atender às políticas sistêmicas que o sistema me dá, que é o sistema Sicob, que está em Brasília, tudo concentrado lá. Então, como eu estava falando, o Banco Sicoob, ele capta recursos do mercado e injeta nas cooperativas. BNDES, crédito rural, que vem do Tesouro, que são repasse. Ontem mesmo o governo lançou o plano Safra de mais de 400 bi. Né? E nós estamos dentro desse plano Safra. E aí que as cooperativas... E aí o banco é que capta esse recurso do Tesouro e traz esse recurso para dentro das cooperativas. E juntando essas 330, forma o Banco Sicoob, que aí você tem um balanço combinado de todas elas, e aí você tem um balanço robusto, que é o banco. Então, o banco tem que ter robustez, porque senão ele não consegue competir no mercado, que o mercado hoje, 80% do mercado financeiro são pelos os cinco bancos, os 5 maiores bancos do país. Então, eles detêm 80% do mercado financeiro. Então, as cooperativas precisavam dessa robustez que não tinha, e essa marca Sicoob, e aí o Sicoob Tocantins ele foi criado lá em 1991. Olha só, depois da Constituinte, Constituinte 88, 5 de outubro de 88, e 91 já se cria uma cooperativa em Paraíso, com o nome Credipar. Esse Credipar, ele veio até 2006. Em 2006, foi inserido o nome Sicoob na marca Credipar, Sicoob Credipar. E eu participei de todo esse processo, porque eu entrei na cooperativa como associado em abril de 93, como conselheiro em junho de 98, como vice-presidente em março de 2001 e como presidente em dezembro de 2006. Então, eu participei boa parte da história do Sicoob e da própria história minha, como pessoa física. A minha história está intimamente ligada ao Sicoob Tocantins e vice-versa. Então, eu participei de todo esse processo. Pergunto, você escolheu o cooperativismo ou foi o cooperativismo que escolheu você? Eu acho que os dois, porque
eu me formei em Goiânia, e na UFG, e lá eu escolhi uma cidade chamada Orlândia, no interior de São Paulo, por sinal uma cidade muito bela, mas eu não gostei. Eu fiquei lá um mês e o estágio era um estágio supervisionado, era só para cavalos. E assim, você está fazendo faculdade, você já olha o mercado, o que você vai atuar. E aí eu fui para uma cidade ali próxima, Guaíra. Guaíra, pertinho de Barretos, que todo mundo conhece, e Guaíra tinha uma cooperativa chamada Carol. E eu fui para essa cooperativa para trabalhar com gado de leite. E foi aí que eu me apaixonei pelo cooperativismo, trabalhando nessa cooperativa como estagiário para me atender o estágio da faculdade, né? E lá quando eu estava próximo de me formar, o presidente da Cooperativa Agropecuária de Paraíso, da CAT, ele me ligou e falou assim, eu quero você aqui como veterinário da CAT aqui em Paraíso. A sua família já era de Paraíso? Eu nasci em Paraíso. Ah, sim. Então, eu voltei e existe aquela insegurança quando você está... Então, você saiu de Paraíso, foi para Goiânia estudar, saiu de Goiânia, foi para o interior de São Paulo, e do interior de São Paulo você voltou para Paraíso. Voltei, eu fui para o interior só para fazer o estágio curricular, né? Então, ele me ligou e eu aceitei o convite e eu sou muito de datas, eu comecei dia 8 de março de 1993 a trabalhar. Me lembro muito bem que a primeira cirurgia, fazer uma cesariana, eu me tremia igual uma vara verde. Era uma cesariana, né? De uma vaca, né? Vaca. Então, eu fiquei lá 7 anos e aí eu fui me adaptando. E eu trabalhando com pequenos produtores, é uma coisa fantástica. E esse tirador de leite, esse pessoal sofre muito, porque a mão de obra deles é familiar, é filho, é esposa, é o próprio pai, né? Então, a gente ficava ali, às vezes a gente ia fazer um serviço, servia um café para a gente, um bolo, e a gente ficava ali conversando e sabendo os problemas deles e tentando amenizar esses problemas, porque a cooperativa, eles entregavam o leite e, em contrapartida, ele fazia todo o mercado da família, tudo, remédio para os animais, que tinha loja veterinária. Então, foi aí que eu me agreguei muito a esse pessoal, né? Pequenas propriedades, assim como também grandes propriedades. E a gente fazia cirurgia, fazia extensão rural, que era muito bacana. E eu fui convidado então, em 98, eu fui convidado para ser conselheiro, porque eu tinha muito essa aproximação com os produtores rurais, porque a cooperativa nasceu, o Cicobi Tocantins, que era Credipar, nasceu dentro da CAT. Isso pelos produtores, devido aos juros extorsivos que os bancos praticavam na época. Então, eles resolveram... Esse presidente foi o fundador da cooperativa, esse que me convidou, o doutor Laício Lopes, para mim ser veterinário. Então, em 98, eu fui convidado para ser conselheiro. Em 2001, eu passei a ser vice-presidente. Em 2002, eu fui candidato a presidente do Sindicato Rural, ganhei a eleição e fui presidente por 2 anos, 2003, 2004. Sindicato Rural de Paraíso. Rural de Paraíso. Então, foi aí a minha trajetória, mas eu já tinha saído da Coopernorte. Eu fiquei lá 7 anos, montei o meu próprio negócio e comecei a trabalhar e já estava no Cicobi como conselheiro e depois como vice-presidente. Então, foi uma trajetória da qual eu participei. Nesse período de 91 até 2000, a cooperativa não expandiu. Ela expandiu quando nós chegamos. Ela expandiu quando esse grupo entrou. O Cicobi Tocantins está presente em quantos municípios hoje, quando a gente fala em expansão? Nós começamos, é muito difícil, nós tínhamos pouco recurso na época, trabalhava com o mínimo do mínimo, e nós pegamos uma cooperativa que estava em dificuldades na época, né? E a gente, na época, era tudo ligado ao Banco do Brasil, as cooperativas, a compensação de cheque e outros documentos, papéis, era tudo via Banco do Brasil. A gente não tinha um sistema nosso. Era burocrático. Veja só, o banco foi criado em 96 e 98 que ele começou a operar, então era muito precário ainda, o Banco Cicobi, né? Então, a gente passou por algumas dificuldades, mas nós conseguimos romper. E nós começamos a abrir agências ali próximo de Paraíso. A primeira foi Barrolândia, depois Pium, depois Marianópolis, Divinópolis, Dois Irmãos, Cristalândia, Lagoa da Confusão, Fátima. A região do Vale do Araguaia, vale, completa. toda ali. Miranorte. Aí hoje nós temos Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Distrito de Luzimangues, Palmas tem 2 agências, tem agência ali na JK e tem na Oreni 3. Paraíso nós temos a sede na principal avenida e temos uma agência no setor Pouso Alegre. Então, a gente tem, e nós temos digital também, então nós temos 18 agências com digital.
Então, houve uma progressão muito grande, uma expansão dos negócios ao longo desse tempo todo. Hoje, recurso para nós não é problema. O problema é emprestar para receber, né? Porque hoje nós passamos pelo momento de muita dificuldade financeira no país, né? E não é só os bancos estão sofrendo muito, as cooperativas estão sofrendo muito com essa alta inadimplência devido ao poder de compra que o brasileiro perdeu. E isso tem que ser recuperado. Agora, as cooperativas, Sara, ela cresce muito no momento de crise. Veja só, na Covid, no período de Covid, as cooperativas cresceram mais de 40%. Esse é um dado astronômico. E ao que você atribui isso, Gilberto, esse crescimento em períodos de crise? Em período de crise, é porque, quando tem um período de crise, os bancos eles trabalham com a taxa no extremo, lá em cima. E as cooperativas elas continuam trabalhando naquilo que elas vêm trabalhando ao longo do tempo. Ela segue o mercado, mas, ao mesmo tempo, ela segue a doutrina. Porque o cooperativismo ele é muito bacana, porque, como eu disse, você é dono e usuário ao mesmo tempo. Então, ela vem em encontro aos meus interesses, aos seus interesses, aos interesses dos membros dos quais fazem parte dessa sociedade. Então, para que cobrar? Tanto é que o lucro, a sobra das cooperativas, ela é dos donos. Então, todo início de ano, nós temos que prestar contas, fazer uma Assembleia Geral Ordinária para prestar conta para os associados. Agora, me diga só, se eu cobro um juro muito alto, eu vou ter sobras astronômicas. Eu vou devolver aquilo que ele pagou a mais durante o ano. Então, não justifica. É melhor eu cobrar barato e sobrar um pouco para eles também, porque isso achata mais ainda o juro que ele pagou, as tarifas que ele pagou durante o ano. Então, é trocar 6 por meia dúzia. Então, nós temos que ter um serviço de qualidade, e uma das qualidades que nós temos é atendimento, é chamar o cooperado pelo nome, é ter rapidez nas operações de crédito, nos produtos e serviços que nós disponibilizamos no portfólio que nós temos. Então, nós temos que ter esse diferencial. E lá, no cooperativismo, o mais bacana é o seguinte, é que não tem distinção. O pequeno, que chega sujo, que é pequeno, ele tem o tapete verde, o nosso é tapete verde, do jeito que o grande tem. Da mesma forma que eu trato o pequeno, eu trato o grande. Outra vantagem nós temos a diretoria, o presidente aqui próximo. Precisou, eu estou aqui para tirar dúvidas, para tentar organizar qualquer situação que não esteja a contento, né? Então, tem esses diferenciais. O cooperativismo ele é bom por causa disso. E aí você compreende a região, porque as cooperativas são regionalizadas. Então, eu compreendo o que o Tocantins precisa, o que o Tocantins necessita, para a gente agir e tentar atender da melhor forma possível as comunidades onde nós estamos inseridos. Aproveito a oportunidade que você falou agorinha, que dinheiro no Sicoob não é problema, que tem muito. Foi lançado essa semana o Plano Safra. O que o Sicoob Tocantins tem aí para oferecer para os produtores rurais nesse Plano Safra, levando em consideração que foram mais de 4 bilhões de reais? Mais de 400 bi. 400 bi, perdão. Nós oferecemos, nós tivemos proposta na Agrotim de mais de 100 milhões de reais, na última Agrotins. Foi um sucesso. E o Plano Safra ele vem justamente para o produtor rural ter o recurso necessário para atender as demandas que eles têm, comprar insumos, fazer a lavoura dele e produzir para o Brasil. Você vê hoje que o sistema agropecuário ele participa de 7,1% do PIB brasileiro. E só o cooperativismo no agropecuário contribui com mais de 50% desse PIB. Então, e aí nós temos no PIB aí 25% é indústria e 70% é serviço. O Sicoob, ele tem, não só o Sicoob Tocantins, como as demais cooperativas, tem recurso para o agronegócio. Então, está disponível. A taxa de juros é a mesma que os bancos praticam, porque é o Plano Safra, é o governo que oferece, é o governo que disponibiliza do próprio Tesouro Nacional, e o Sicoob Tocantins, ele tem o recurso necessário para o lavorista, para o pecuarista, para a própria indústria, para que o associado ele tenha acesso. Mas, falando em plano safra, é um dado importante, porque nós precisávamos dessa resposta do governo, de ter o recurso necessário, porque nós precisamos produzir. O agronegócio ele teve um boom e agora ele teve
na realidade, nós chegamos a um ponto, a um patamar em que o agronegócio está dentro daquele preço que realmente tem que estar. Agora, precisava ter esse balanceamento, tanto na compra de insumo. E aí o que preocupa a gente é o dólar, porque o dólar, quando ele aumenta, quando ele sobe e a nossa moeda desvaloriza, esses insumos também sobem. Mas nós estamos aí, temos recursos para emprestar. Essas operações da Agrotins, elas estão sendo tratadas nesse momento e nem todas vão ser aprovadas, né, porque tem proposta que às vezes até o produtor ele desiste, mas nós temos trabalhado muito com o produtor rural, nós temos trabalhado com o pequeno, com o médio, com o MEI, nós temos uma parceria com o Sebrae através do FAMP. O FAMP é um fundo de aval. Esse fundo de aval foi feito com o próprio Banco Sicoob, em que você é MEI, porque o MEI ele não tem uma garantia para te dar, ele está começando. Então, nós precisávamos dar uma resposta e trazer o MEI para dentro das cooperativas. E, através do FAMP, esse sonho foi realizado, porque 80% do empréstimo que ele vai buscar na cooperativa, ele tem uma garantia desse fundo. Então, isso facilitou muito. Esse fundo é o aval dele. Então, isso facilitou e aí nós podemos... Porque quando se fala em cooperativa, é uma sociedade de pessoas. Se eu empresto mal, vai dar resultado ruim. Pode dar até prejuízo. E no cooperativismo você tem que ser solidário, tanto na hora do amor como na hora da dor. E na hora do amor é na hora do resultado positivo. Na hora da dor é se der resultado negativo. Ali tem que ser dividido entre os associados, né? É o que não acontece hoje mais. Mas, assim, você não pode emprestar mal, você tem que emprestar bem, você tem que trazer pessoas boas que realmente queiram trabalhar e trabalhar de forma correta, de acordo com as regras impostas pela cooperativa. Gilberto, qual segmento vocês acabam atendendo mais lá hoje? É claro que vocês atendem todos, igual você falou, o meio, o produtor rural, o comércio aqui no estado do Tocantins, mas tem um que você fala assim, não, esse daqui, hoje na cooperativa, a quantidade de pessoas que a gente atende nesse segmento acaba sendo maior. Só para te dar um número aqui bem próximo, nós temos 22 mil associados. 6 mil são PJ, o restante é PF. E logicamente, nós trabalhamos muito com o rural. Nós somos, devido à nossa origem, nasceu de uma cooperativa agropecuária de produtores rurais de fazendeiros, tanto é que era a cooperativa de crédito rural. E, a partir de 2010, ela passou a ser livre de admissão. O que significa isso? Significa que o Banco Central aprovou um projeto na qual nós poderíamos trabalhar com todas as pessoas, independente do ramo de trabalho deles. Então, nós trabalhamos mais com agro. E o agro é muito forte, tanto o pecuarista como o produtor de grãos. E a nossa região é muito propícia para isso. Hoje o Tocantins ele tem 1,5 milhão de hectares que estão sendo cultivados, mas nós temos uma capacidade de mais de 8 milhões de hectares para se produzir dentro do Tocantins. Então, é uma fronteira agrícola que está sendo aberta. E nós temos que ser protagonistas, nesse momento, desse setor, que é o setor agropecuário. Para desmistificar a gente ouve muito ainda o pessoal falando assim, mas cooperativa, será que esse negócio é seguro? Como é que eu vou colocar meu dinheiro lá? Então, assim, acaba que a gente ouve muito isso. Eu sou cooperada há mais de 5 anos, né? Mas antes de ser cooperada, eu também tinha esse pensamento. Eu falava assim, mas como assim? Como que esse negócio funciona? Eu queria que você desmistificasse para o pessoal como que é a regulamentação, né? Você falou um pouquinho, mas eu queria que você explicasse mais profundamente como que funciona as cooperativas de crédito e as outras instituições financeiras tradicionais, para desmistificar mesmo para quem está nos acompanhando. Olha, nós temos... O Banco Central do Brasil é um dos melhores do mundo. Isso é muito forte. E aí, com o Banco Central se tornar autônomo, em que não tem o dedo político dentro do Banco Central, isso ficou mais evidente. E o Banco Central, ele supervisiona, fiscaliza, não só as instituições financeiras bancárias, mas também as não bancárias. E nós estamos incluídos na não bancária. A cooperativa de crédito, o Sicoob Tocantins, não é um banco, é uma cooperativa de crédito. Então, nós temos um departamento próprio, o Departamento de Supervisão, o DESUC, que são responsáveis pela supervisão das cooperativas. E o Banco Central ele fiscaliza, monitora diuturnamente todas as instituições financeiras. Então, se um banco ele começa a ter problemas, o Banco Central já está sabendo. E o Banco Central determina
que vai ser incorporado por outro banco, que vai ser comprado por outro banco. Nós tivemos aí o caso do Unibanco e Itaú. O Itaú incorporou o Unibanco, entendeu? Aí fica o nome ali e depois some, vai ficar só Itaú. Então, acontece muito isso. HSBC, Bradesco. E cooperativa é da mesma forma. Cooperativa ela não vai bem, cooperativa começa a ter problemas, começa a ter deterioração da carteira de crédito, prejuízo, ela também é incorporada por outra cooperativa. Não deixa se chegar mais a falar assim, a chegar ao meio termo que a cooperativa fechou as portas. Não existe isso, cooperativa de crédito, nem os bancos. Por quê? Porque o Banco Central monitora dia e noite essas instituições. Então, você hoje, para você aplicar o seu dinheiro, e aí tem que ter os cuidados necessários, é claro, as pessoas que conhecem o mercado financeiro, elas olham principalmente o Basileia do banco ou da cooperativa de crédito, que é o mais importante, que ali te dá uma segurança com relação a você aplicar o dinheiro. Mas, independente de aplicar o dinheiro, nós temos também fundo garantidor. As cooperativas têm o FGCOP, que é um fundo garantidor que garante depósito. Além disso, os bancos também têm um fundo garantidor de crédito, que é o FGC. Então, eu não vejo, em nenhum momento, essa temeridade com relação à aplicação de recurso em bancos brasileiros, em bancos que são fiscalizados, são monitorados pelo Banco Central. E da mesma forma, as instituições bancárias, elas também têm tudo que é feito, todos os normativos que são feitos pelo Banco Central, que são instituídos pelo Banco Central, resoluções, são repassadas ao Banco Sicob, que repassa às cooperativas de crédito. Então, isso está desmistificado, no passado existia. No passado existia. Quando eu falo que cooperativa foi criado, que tinha uma conta no Banco do Brasil, que a compensação era feita, aí era mais solto. Hoje não, hoje tem um sistema. Hoje tem um sistema muito consolidado. Nós somos 330 cooperativas, como eu já falei. Essas cooperativas são... Além disso, nós temos centrais de cooperativa, nós temos 14 centrais nos estados, em vários estados brasileiros. Em Goiás tem uma central, que a Sicob Goiás Nova Central, Sicob Nova Central, que congrega Tocantins, Goiás, as cooperativas de Goiás e as cooperativas do Distrito Federal. Então, essas centrais também é uma ponte entre o Banco Central e as cooperativas. Tá? Então, nós temos várias fiscalizações, nós temos... a nossa auditoria é feita pela Price, uma das melhores empresas de auditoria do mundo. Né? Então, a gente preza muito pelo... E o cooperativismo, a gente tem que prezar muito pela transparência, a prestação de contas para o nosso cooperado. Quando está ruim, a gente tem que falar. Quando está bem, tem que falar também. Mas as pessoas, às vezes, só falam quando está bem. Mas quando está ruim, a gente tem que falar, olha, nós temos que reduzir aqui, diminuir despesa aqui, porque nós passamos por um momento de dificuldade. Essa é a chamada transparência, é a prestação de conta nas assembleias que nós temos que ter e falar para o associado. Precisamos enxugar aqui, precisamos injetar mais aqui recursos, enfim, tem que ter essa transparência, senão não funciona. Já caminhando para o fim, quais são os projetos futuros do Sicob Tocantins? Projeto futuro do Sicob Tocantins, nós temos aprovado a abertura de uma agência aqui em Santa Rosa. O agro é muito forte, é uma cidade ainda pequena, mas o agro é muito forte e nós prezamos muito pela a inclusão financeira, a inclusão das pessoas no mercado financeiro. E uma das coisas que aconteceu no nosso país, que eu vejo assim, que me enche os olhos, é o PIX. O PIX incluiu as pessoas. Sim, porque isso é verdade. as pessoas têm conta hoje, porque é uma necessidade. Eu não tenho cartão. Não, mas eu tenho PIX. Você chega no estacionamento, fala, eu esqueci meu cartão. Não, mas eu tenho PIX, passa Sim. aqui. Então, isso incluiu as pessoas. As cooperativas, o Banco Central coloca as cooperativas num papel de interiorizar o Brasil. Enquanto os grandes bancos estão indo para os grandes centros, as cooperativas estão indo para o interior. Veja só, se você é um funcionário público de uma prefeitura de Santa Rosa não tem nenhuma instituição financeira, eles vêm receber imposto nacional. Metade do salário deles já fica em Porto. Isso enfraquece a economia local. Então, as cooperativas têm esse papel
de fortalecer e desenvolver a economia local, desenvolver a economia regional. Bom, como eu estava falando, Santa Rosa, Formoso do Araguaia, e nós vamos sair do Tocantins. Nós vamos instalar a primeira agência fora do Tocantins, em São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará, ali, fazendo divisa de um lado Xambioá, do outro lado Muito São Geraldo. Então, estrategicamente, é importante a gente buscar outro estado e para a gente desenvolver também, ajudar a desenvolver outro estado. Já conversamos, já fomos lá, vamos abrir agora um escritório de negócio, agora em agosto de 2024, e isso vai ser um marco na história do Cicobi Tocantins. Então, esses são os projetos, a gente tem muito pé no chão para trabalhar de forma muito correta e não dar o passo maior, porque o sistema financeiro ele é muito volátil, então você tem que trabalhar e quanto mais... Veja só, eu estou há 26 anos na cooperativa. Como minha avó dizia, dinheiro não aguenta desaforo. Não aguenta desaforo. Estou há 26 anos na cooperativa. Então, em outras entidades, em outras instituições, já teria saído há muito tempo, mas o Banco Central preza muito por essa perpetuidade das pessoas no sistema financeiro, porque o conhecimento traz mais segurança, né? Então, é isso. Os projetos Cicobi são esses, para 2024 e 2025 nós vamos redigir ainda os projetos. Muita coisa. Gilberto, quero agradecer a sua participação aqui, parabenizar. Você está aí, igual você falou, há 26 anos, né, à frente desse sistema, no sistema cooperativismo como todo, há muito mais de 30 anos. Então, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Muito obrigada. E eu acredito que o cooperativismo é o presente e o futuro. E em outros países já está enraizado, e aqui no Brasil, cada vez mais crescendo. Eu acredito que é um modelo de negócio que é bom para todo mundo. Eu já visitei aí 7 países, e o Canadá tem lá um sistema, Desjardins, que é um sistema muito conhecido do mundo. 60% da população são cooperados. A Alemanha, 60% são cooperados. França, mais de 60%. Então, nós estamos criando essa cultura no Brasil. Aqui no Brasil nós estamos criando, e a região norte hoje já está se fortalecendo muito, o nordeste também, e eu creio que o cooperativismo não é nem o capitalismo nem o socialismo, ele está aí intermediário. Sim. Prezando sempre pelo econômico e o social ao mesmo tempo, porque nós temos que pensar muito no social, nós temos que diminuir essa desigualdade social que existe principalmente no Brasil, e é o cooperativismo que vai fazer isso, dando oportunidade para as pessoas. Muito obrigada, Gilberto.